Muito bom dia, irmãos. Graça e paz. Quem está feliz aí, diz amém. Quem está feliz aí, diz amém. Se você não está, você vai ficar, porque a glória do Senhor nesse lugar é plena. E o nome dele sempre será glorificado. Sabe, irmão, nós vivemos uns dias de uma constante atualizações. As pessoas, hoje você pega o seu dispositivo móvel, o seu celular, e você vai usar um determinado aplicativo e ali vem uma informação que precisa de ser atualizado para que você use. As pessoas se atualizam de informações porque isso faz muito bem, isso melhora até a nossa qualidade de vida, de estar bem informado. Atualizamos também os nossos ideais, aquilo que a gente gosta. Atualizamos o nosso jeito de vestir, atualizamos o nosso estilo de corte. Atualizamos muitas coisas nas nossas vidas porque nós sentimos a necessidade disso e o mundo ele nos conduz a isso. Quando nós chegamos no louvor, as pessoas mais antigas que pegam os estilos de louvores hoje, puxa, houve uma atualização e tão boa. A maneira de ministrar também, ela acaba sendo atualizada, e tudo isso contribui para a expansão do reino de Deus. O que não pode ser subjugado é o poder, a glória, a graça da presença de Deus, que ela tem que ser plena em todas as circunstâncias. Amém? Então, em face a isso, eu comecei a observar algumas coisas sobre a atualização das nossas vidas e quando nós vamos à Bíblia, nós vemos que a Bíblia, ela é a única coisa que nós conhecemos sobre informações. Nós observamos que a medicina, ela evolui, ela sofre por atualizações, a ciência, ela evolui, ela sofre por transformações. Mas a Bíblia, ela não sofre atualização. A Bíblia, ela existe para atualizar as nossas vidas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é verdadeira, justa e ela é eterna. Então, quando nós separamos, são duas vertentes, aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Então, assim como o mundo, olhando para as coisas naturais, nós nos atualizamos nas coisas naturais, temos que entender também que no mundo espiritual, nós temos que estar atualizado na verdade que é a palavra de Deus. Que Cristo seja a verdade plena nas nossas vidas. E falando sobre atualização, eu fiquei observando algumas profissões que umas desapareceram, outras novas surgiram e outras acabaram também sofrendo algumas atualizações. E eu estava assistindo uma série, e nessa série eu vi duas moças conversando. Então, uma moça, ela observava a outra, e essa outra moça, ela estava com um dispositivo móvel, fazendo algumas gravações, melhorando, ajeitando a sua fisionomia, a posição, e ali ela ensaiava uma entonação de voz, um discurso muito bonito, e ali, em tempo, ela gravava ali um vídeo. Então, outra moça, ela ficou observando e ela despertou uma curiosidade, ela perguntou: o que você está fazendo? Você é alguma profissional da área de mídia digital ou coisa assim? Então, essa moça respondeu: eu sou uma influenciadora, ou influencer. Então, essa outra moça, não sabendo o que era, então ela perguntou: o que é isso? Influenciadora. Então, essa profissional disse para ela, assim, com um ar de surpresa: em que mundo que você está vivendo? Você não sabe o que é uma influenciadora? Então, ela respondeu: não, eu não ligo para essas coisas. Eu não entendo disso. Mas explica para mim o que é uma influenciadora.
Então ela disse, em poucas palavras, ela disse: eu sou uma profissional que sou contratado por empresas para representá-las. Eles pagam para eu representá-las, para divulgar os seus produtos nas mídias sociais. Então, depois que eu ouvir isso, eu faço sempre uma comparação daquilo que é natural com aquilo que é espiritual. Então eu achei isso muito notável, muito bonito, muito importante, de uma relevância muito grande. Então eu fui verificar na Bíblia a questão do influenciador. E aí eu cheguei à conclusão que Jesus Cristo é o maior influenciador de todos os tempos. E aí eu comecei a idealizar uma grande empresa selecionando um grande influenciador para divulgar a sua marca. E eu peguei do outro lado, Deus também preparando um grande influenciador para divulgar a sua mensagem. Então eu comecei a fazer os paralelos. Aí eu comecei a imaginar, bom, o primeiro quesito, que uma grande empresa, ela apontaria como um dos pontos principais para selecionar um grande influenciador para divulgar a sua marca, seria pela aparência. Aí eu fui na Bíblia e eu vi que aquele que era o maior influenciador de todos os tempos, ele não tinha beleza nenhuma. Eu disse: estou dentro. Amém? O segundo ponto que eu achei relevante nessa questão foi: essa pessoa tem que ter uma boa comunicação. Bom, Jesus Cristo, ele atraía as pessoas só por ver quem ele era. Só a presença dele atraía, a sombra de Pedro atraía, e as pessoas eram cheias de poder. A comunicação ali era em evidências, fatos, e o poder de Deus descia onde ele estava, porque Deus é a maior comunicação que todo homem pode conhecer. Um grande influenciador, ele se comunica com a sua palavra. Pedro se comunicava com a sua sombra. Amém? O terceiro ponto que eu vi, bom, ele tem que ter uma palavra convincente. Eu falei: ótimo, eu só tenho a palavra da vida eterna. Fechou a conta? Aleluia. Bom, então nós precisamos nessa ótica sofrer, não atualizações, mas aperfeiçoamento no espírito, para chegar à varonilidade perfeita, para ser aquele influenciador que o mundo verá quem é Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18, versão NVI, por favor. O poder de Deus está aqui, sim ou não? Dá uma glória a Deus por isso. O poder de Deus está na sua vida, sim ou não? Dá uma glória de Deus por isso. Deus é maravilhoso, sim ou não? Dá uma salva de palmas a Ele por isso. Aleluia. Aleluia. Colocou ali? Tá. O Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, ali há liberdade. Aleluia. Aleluia. E todos nós agora com a face descoberta vemos a glória do Senhor. Segundo a tua imagem, você está sendo transformado. Glória maior cada vez mais. Vindo daquele que é Senhor e Espírito. Vocês estão vendo, nós estamos sendo transformados cada vez mais em glória. Ser transformado é você ser aperfeiçoado. É você ser atualizado. É a glória do Senhor cada dia mais sobre a sua vida, fazendo você se transformar cada vez mais à imagem dEle. Deus está preparando uma geração para ser a maior influenciadora de todos os tempos. Antes da grande colheita, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, você será aquele que vai influenciar pessoas, e o reino de Deus, o reino celestial, será glorificado por causa do poder de Deus sobre a sua vida. Amém. Aleluia. Como Deus é bom. Capítulo 1 de João, versículo 14, por favor.
Aleluia. Deus é muito bom. Santo, 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 santo é o Senhor. Colocou ali? João capítulo 1. Isso, versículo 14. Aquele que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você sabe o que é isso? Olha, aquele que era a palavra, Deus, ele se tornou carne. O que aconteceu? Isso aconteceu uma mutação. O Pai se transformou no próprio Filho. O Filho e o Pai são o mesmo, são a mesma pessoa. Então não está dizendo ali que o Pai, ele gerou o Filho. Não, o Pai, ele se transformou, ele se mutou. Se transformou carne e habitou entre nós. E vimos a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, o que nós observamos aqui, houve aí a primeira mutação genética, o primeiro clone humano, um exemplo, está aí, igualdade, o filho igual ao pai. O pai, ele não gerou o filho, o pai, ele se mutou, ele se transformou no filho, se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Bom, vamos lembrar o que aconteceu lá no início da história, quando Deus nos formou. Então ele pegou uma porção de barro, então ele começou a desenhar, ele começou a nos desenhar, falou, bom, vamos aqui fazer uma forma para que o mundo veja quem nós somos. Amém? Então quando Deus fez isso, ele soprou em nossas narinas e colocou a vida dele em nós. E agora nós vimos que o Pai, ele se transforma em Filho, habita entre nós, e o mesmo Pai, como nós vimos no versículo anterior, que o Senhor é Espírito, e esse Espírito agora, ele habita entre nós. E sabe o que isso quer dizer? Que quando o Espírito Santo agora, ele habita entre nós, nós tomamos também um clone genético do Senhor, nós somos iguais a Ele. Ele nos formou iguais a Ele, introduziu dentro de nós, dele, então nós somos semelhantes a Ele. Quando nós vimos no versículo anterior, igualmente nós, segundo a sua imagem, o que é isso? Semelhantes. Da mesma forma, a sua imagem, nós somos transformados de glória em glória. Então agora nós observamos que o poder de Deus, que Ele entrou em nós, nos colocou na plena condição de sermos os maiores influenciadores, porque o poder de Deus, o próprio Deus, está habitando dentro de nós. Quando nós somos transformados por glória maior, como diz a palavra, isso quer dizer que a cada dia nós estamos sendo aperfeiçoados no Senhor, e isso é muito necessário. Bem, logo no início da minha conversão, então eu fui colocado à prova, sabe, nós somos colocados à prova todo o tempo. Você não será aperfeiçoado no Senhor sem ser colocado à prova. Eu era novo na fé, então eu achava que eu já estava numa varonidade muito interessante. Mas aconteceu uma situação em que eu fui ofendido por um irmão, e sabe o que eu fiz? Por justiça, legalidade e direito eu revidei. Sabe, quando eu revidei, eu disse, puxa, eu fiz a coisa certa, porque ele me ofendeu. Mas depois veio algo assim no meu espírito, o Espírito Santo falando assim para mim, Ruse, você não mudou nada. Mas Senhor, o meu direito foi a minha justiça. Não, a sua justiça não pode ser a justiça, a sua justiça tem que ser a minha justiça. O seu direito não pode ser o meu direito, tem que ser o meu direito. A sua vontade tem que ser a minha vontade, o seu pensamento tem que ser o meu pensamento, o seu agir tem que ser o meu agir. Só assim você chegará à variedade perfeita, só assim você será aquilo que eu quero que você seja, um influenciador, porque assim eu sou. Às vezes as pessoas se sentem muito ofendidas por alguma coisa, ou por alguém. Você sabe, quando nós recebemos alguma ofensa, você precisa decidir o que você vai fazer com ela. Você tem a maneira natural de você tratar, ou você tem a maneira espiritual de você tratar com isso.
A natural você faz valer o seu direito de justiça e a sobrenatural você vai fazer a justiça de Deus. Os discípulos do Senhor, certa vez, eles foram colocados à prova e isso foi muito bom. No momento em que houve ali uma sentença de prisão do nosso Senhor, ele estava junto com seus discípulos. E você lembra que Pedro, então, ele pega a espada e corta a orelha de um soldado. Ele fez isso porque ele agiu em defesa do mestre. Como poderia o mestre ser preso sem nenhuma legalidade, sem nenhuma justiça? Isso não pode acontecer. Eu fiquei imaginando, então, se isso acontecesse, os capítulos seguintes, após isso, a ação de Jesus e seus discípulos seguinte fosse na questão natural. Possivelmente ali seria uma confusão, uma briga, uma autodefesa, um ataca, um defende, e a gente não sabe aonde isso poderia seguir. Então eu fiquei imaginando esse soldado, então, com a orelha cortada, ele chegando na sua casa. A esposa olharia para ele e disse: o que aconteceu? Ele diria: bom, eu fui cumprir o meu trabalho, fui designado para um mandato de prisão daquele Jesus, ele estava junto com seus discípulos e um deles pegou a espada e cortou a minha orelha. Foi uma confusão muito grande e tivemos que chamar reforço e todos foram presos. Que referência ficaria? Que influência aquela família teria daquele Senhor, do Senhor Jesus e seus discípulos? Agora, de fato, foi que o Senhor, de imediato, João capítulo 18, versículo 10 e 11. Então, de imediato, que o Senhor fez, ele repreendeu a ação de Pedro e disse: deixe cumprir aquilo que tem que ser cumprido, deixa que seja feita a vontade de Deus, ainda não faça isso. Então Jesus, ele repreendeu Pedro e seus discípulos e ali fez a primeira cirurgia plástica. Agora imagine esse soldado, ele chegou na casa dele, no mínimo assustado. Eu fico imaginando a esposa dele olhando para ele e disse: o que está acontecendo? Você está assustado? No dia não foi muito bom. Ele disse: não, eu fui atender o mandato de prisão daquele Jesus e os seus discípulos, e um dos seus discípulos pegou a espada e arrancou minha orelha fora. Aí eu fico imaginando a esposa olhando para ele: mas espera aí, que orelha que ele arrancou? A direita, um exemplo. Mas ela está tão perfeita, deveria ter arrancado as duas, ela está melhor que a outra. Brincadeirinha. Vocês vão entender? Porque quando o Senhor restaura, Ele restaura com perfeição, tudo o que Ele faz é perfeito. A segunda glória sempre será melhor que a primeira. Tudo aquilo que restaurar na sua vida será melhor do que era antes. Então ele vai testemunhar para a esposa e para os filhos. Não, ele repreendeu uns dos seus discípulos. E o Senhor, milagrosamente, ele pegou no chão aquela orelha e colocou, e ela ficou perfeitamente ali, não ficou nenhuma. Mas espera aí, não tem nenhuma gota de sangue, não tem nenhum hematoma, não tem nada. Não, eu já ouvi falar que toda a obra desse Senhor é perfeito, e tudo que Ele faz é perfeito, e tudo que Ele restaura é perfeito, e Ele fez algo perfeito na minha vida, e eu estou em choque, eu estou transformado, que de repente eu tive diante daquele que é o Senhor dos Senhores. Amém? Influenciadora? Sim. Que Jesus nos ensinou ali, meus irmãos, presta muita atenção. Se alguém atirar uma pedra em você, ela só vai te ferir se você permitir que ela toque em você. Se alguém tocar uma pedra em você, desvia. Desviando dela, ela não vai te tocar e você não será ferido. Mas pastor, como desviar? O Senhor é teu escudo, coloque Ele à frente, porque Ele é Senhor, é a sua justiça. Eu, antes de converter, eu tinha alguns discursos muito naturais que justificavam os meus direitos de justiça. Alguma delas, não levo desaforo para casa. Depois, quando me converti, eu sei que eu tinha que levar de sacolas.
Eu também costumava dizer, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, mas não pise no meu calo. Depois o Senhor revelou para mim, o problema não é as pessoas que pisam no seu calo, o problema é seu calo. Eu também dizia, não, as pessoas quando me ofendem, eu seguro o maço, mas eu não sou ninguém que engole sapo. Bom, mas quando eu converti, o Senhor falou, agora você está transformado, agora você vai engolir um brejo inteiro e vai ficar em paz. Eu tinha que ser transformado. Eu tinha que ser transformado, irmãos. Eu estou falando de mim, de um miserável pecador. Irmão, se você está ferido, ofendido por alguém, o Senhor é a tua justiça. Ele é Senhor, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, é aquele que intercede por nós. Quando você faz valer o seu direito de justiça, o Senhor perdeu a dele. Mas quando você coloca os seus sentimentos, os seus sofrimentos, as suas aflições, as suas dores diante dele, sim, aí ele vai interceder por você. E tudo isso em amor. Se o Senhor nos sugestiona, nos orienta que nós temos que amar o nosso inimigo, enquanto mais aqueles que são nossos irmãos. A respeito disso, o Senhor não aceita nem a nossa oferta se nós temos algum problema com o nosso irmão. Ele disse, eu não quero a tua oferta, deixa ali no altar, vai e resolve com o teu irmão. Se ele tiver alguma coisa com você, imagina se você tem com ele. Agora, peraí, como é que você, um influenciador do Senhor, um influenciador celestial, falar para o mundo da palavra da vida eterna, do amor do Senhor, se os frutos do Senhor não são transparentes na minha vida? Se o caráter de Cristo não está moldado na minha vida? Amém? Esses dias eu compartilhei com os pastores, eu tive num constrangimento muito intenso aqui no centro de Mauá, fui num açougue, estava com uma mochila com os produtos que tinha comprado no mercado, a mochila abriu, o gerente chegou para mim, e essas coisas que estão aí na sua mochila, eu falei, eu comprei no mercado, passei aqui para pegar carne. Ele falou, não, mas essas coisas que tem na sua mochila, as coisas que nós temos aqui. Ele me chamou de ladrão, ou sugestionou. Bom, o meu direito de justiça, você não vai, ele pediu para abrir minha bolsa e pegar nota e fazer a conferência, pelo meu direito de justiça ilegal, eu poderia dizer a ele, não, você não vai abrir a minha mochila, você vai ter que chamar na polícia, a polícia vai chegar aqui e vai resolver isso. Eu fiz exatamente o que ele mandou, eu me esvaziei de mim totalmente, então eu peguei ali a notinha, abri minha bolsa, fui colocando as coisas, diante de todos os atendentes que estavam ali, as pessoas que estavam ali, durou muito tempo, porque ele não enxergava muitas letras, então eu fui falando os valores para ele identificar item a item, depois que isso foi feito, então eu peguei, fechei minha mala, abaixei minha cabeça e fui embora. Sabe por que eu fiz isso? Não por mim. Porque eu resolvi perder para que o reino de Deus seja glorificado. Eu compartilhei com uma pessoa, falou, mas de jeito nenhum eu faria isso. Eu falei, mas peraí, eu sou pastor, imagina, domingo eu estou aqui pregando e a atendente está aqui. Que referência ela teria de mim? A respeito disso, eu não quero que ninguém tenha referência de mim, eu quero que as pessoas vejam a referência de Cristo em mim. Amém? Tudo isso tem que ser amor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, para a gente encerrar. Eu quero fazer uma oração com você, eu senti isso muito no Espírito, Deus falou isso comigo muito nessa manhã. E 2 irmãos chegaram para conversar comigo, oraram por mim, eu vi que isso foi confirmação de Deus, que foi direcionado aqui. Essa você tem na versão NVI aí? Está na NVI? Isso, exatamente.
A palavra de Deus, ela confirma que Deus, ele não tem amor. Ele é amor. Agora, se o Espírito do Senhor está dentro de mim, representando a pessoa do próprio Deus dentro de mim, então dentro de mim eu tenho que produzir algo que diz quem Deus é. Eu não tenho que produzir algo que diz quem eu sou. Porque se eu for produzir e reproduzir para os outros quem eu sou, não vale nada. A vida de Deus não está em mim. Mas quando eu reproduzo para o mundo e para as pessoas, eu estou sim influenciando as pessoas, dizendo aquilo quem Deus é, não aquilo quem eu sou. Amém? Então veja só, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Você sabe quando nós somos passivos de receber um perdão ou perdoar alguém, quando houve uma ofensa, ou quando houve um desagravo, quando houve um desrespeito, quando houve uma desonra, quando houve um entrave? Ter problema com alguém, ou sofrer problema com alguém, até aí não tem problema nenhum. A questão é o que eu vou fazer com isso. A minha mãe chegou para mim esses dias e perguntou: Rússio, me explica uma coisa, existe inveja e ciúmes? Eu falei: sim, mãe, existe inveja e ciúmes, e todos nós somos invejosos e ciúmes, e não está nada errado você ter inveja e ciúmes. A questão é o que você faz com isso. O que você faz com a inveja, o que você faz com ciúmes? Você subjuga isso e coloca o amor do Senhor acima de tudo isso, está resolvido. Quando esvazio de mim, dos meus ideais, dos meus pensamentos, dos meus conceitos, o Senhor vem em evidência com seu poder e glória, e Ele se manifesta, a vida dEle em nós, e o mundo vê quem Ele é. O mundo não precisa ver aquilo que Ele criou. O mundo precisa ver aquilo que Ele criou e Ele se manifesta. O mundo precisa ver quem é esse Deus. Há necessidade que nós reconhecemos e voltamos ao Senhor. Senhor, me ensina. Eu repito, se alguma coisa te ofendeu, por favor, joga na conta de Deus, diz: Senhor, o Senhor é minha justiça, o meu Senhor, o meu advogado, o meu juiz, tira do meu coração duro e me molda, Senhor, para que eu chegue à varonilidade perfeita, para que eu seja aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Ou afinal, alguém um dia já se sentiu ofendido, alguém já foi agredido por alguém e ficou feliz? Ao contrário disso, quando você é amado, quando você é tratado, quando você é respeitado, aí sim você se sentiu feliz, e alguém também vai se sentir feliz, porque aí a vida de Deus, a realidade de Deus, a manifestação daquilo que Deus deseja que nós agimos, e o nome dele será glorificado. Eu quero orar por você. Eu não sei se é por questão na sua casa, da sua família, filho, pai, mãe, ou seu líder, o seu companheiro, o seu irmão, ou um colega de trabalho, o seu patrão, isso não importa. Eu estou convergendo aqui essa mensagem, fica muito bem claro, estou convergendo essa mensagem para aqueles que desejam ser o influenciador do Deus Altíssimo. Que eu busco primeiro a justiça de Deus e as demais coisas deixo na mão dEle. Mas o Senhor, Ele está, ou pode estar na sua vida num processo de transformação, com glória cada vez maior, porque essa é a vontade do Senhor, amém? Feche os seus olhos, eu quero que agora, nesse momento, você olhe para dentro de você, e eu sei que nesse momento o Espírito Santo vai estar falando com você. A palavra, ela é verdadeira, ela não é duvidosa, ela é vida e ela é eficaz. Talvez o seu coração ele está apertado, talvez o seu coração está um pouco aflito, talvez o seu coração está num desconforto muito grande por alguma coisa que talvez tenha acontecido nos seus últimos dias, nos seus últimos meses, anos, eu não sei.
Mas aqui está a igreja do Senhor, aquela que Ele elegeu, Ele separou e Ele um dia Ele formou, introduziu a vida dEle dentro de nós para nós nos tornarmos nessa geração, nessa sociedade, os maiores influenciadores para que o mundo veja quem Deus é e Deus está olhando para você. Senhor amado, eu não tenho dúvida nenhuma, meu Deus, que nesse momento o Senhor está falando à tua igreja, porque o Senhor é presente e manifesto, Deus querido, com toda a tua glória, com todo o resplendor e com todo o teu amor. Pai, no nome de Jesus, se há alguém aqui que está com o coração endurecido, que o Senhor venha, Deus querido, amolecer com o teu amor, com a tua glória e com a tua graça, meu Pai. Deus querido, a graça do Senhor, ela subjuga tudo aquilo que é natural. Deus querido, nós queremos também que seja subjugado todos os nossos direitos, as nossas razões, a nossa justiça, para que o Senhor se faça manifesto com toda a tua glória, meu Pai. Deus, eu te peço que no nome de Jesus, Deus querido, se alguém aqui nessa noite que está com o coração apertado, com a alma apertada, com o espírito, Deus querido, aflito, que o Senhor venha, Deus querido, trazer o refrigério, Deus querido, a clareza na mente, que as nossas mentes sejam a mente de Cristo, que o nosso pensamento, os nossos sentimentos sejam de Cristo, que as nossas vontades sejam sentadas em Cristo, que a vida de Cristo seja plena em nós. Prepara-nos, Deus querido, para ser os maiores influenciadores dessa terra, Deus, para que essa casa, Deus amado, venha ver grandes manifestações da sua glória, meu Deus, porque essa é a tua vontade, essa é a tua igreja, esse é o teu povo, esse é aquele que o Senhor separou e escolheu para grandes obras, meu Pai. E o Senhor, Deus querido, não estabelecerá o seu reino evidente se o Senhor, Deus amado, não usar aquilo que o Senhor no início determinou e nos formou para a tua glória, meu Pai. Limpa-nos, Deus querido, de todo orgulho, limpa-nos, Deus querido, de todo mal, de todo mau pensamento, de todo julgamento, Deus querido, nos liberta disso, Deus querido, e faz-nos amar assim como o Senhor nos ama, meu Pai. Deus, Ele é muito sincero em sua palavra, em tudo aquilo que Ele fala conosco, e às vezes a palavra ela é um pouco dura, mas bem-aventurado o filho que o pai o corrige. Deus é o teu pai, e talvez nessa noite Ele tenha falado com você, tem falado duro com você, talvez tem sido um choque para você, mas Deus não quer que você viva do jeito que você está vivendo, que você sofra do jeito que você está sofrendo. Se você que chegou aqui nessa manhã e disse, sim, é comigo, o Senhor está falando comigo, no meu coração um pouco de dor, há um aperto, há uma mágoa, há uma tristeza, há um rancor, alguma coisa que não seja de acordo com a vontade de Deus, que você não está em paz. E se você crê que o Senhor nessa manhã Ele vai te curar plenamente, que você fica de pé, que nós vamos orar por você e o nome dEle será glorificado e a sua vida será plenamente transformada. Aleluia, aleluia. Sim, se está doendo, o Senhor vai te curar nessa manhã. Aleluia. Não é por mim, não é pelos pastores, é por Deus, é por você.
Olha aqui para mim. Presta muita atenção no que eu vou falar de Deus. Todos os seus sentimentos, as suas emoções, dói no Pai. Não foi muito fácil quando Ele enviou o único filho dele para expor a vergonha, o julgamento, o sofrimento, injustamente, para um único propósito, para um único desígnio, para que você fosse justificado nele. Você está justificado nele. Todos são justificados nele. Aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. Receba a paz do Senhor. Pai, no nome de Jesus. São tanta gente, Deus querido, de alguma forma estão sentindo dessa maneira, ou sofreu algum tipo de ofensa, ou estão chateadas, estão feridas, Deus querido, ou sofreu algum tipo de agravo, meu Pai querido, e elas por si próprias talvez tenham pensado na justiça própria, mas Senhor, foi o Senhor através da sua palavra que revelou no coração dessas pessoas que o Senhor é a nossa justiça, que o Senhor é a nossa paz, que o Senhor é a nossa alegria. E Deus querido, te peço que o Senhor venha transformar a cada uma delas. Essas pessoas a partir de hoje serão as suas vidas plenamente transformadas, e elas se tornarão as maiores influenciadoras do reino do Senhor, porque o Senhor vive, e o nome do Senhor que seja glorificado. Amém?